volta! E hoje a gente encerra o mês de abril com o livro do mês, O Hibisco Roxo, da Chimamanda. Esse livro faz parte, dos 12 livros para 2019 que eu separei lá no início do ano. E aqui no livro a gente vai acompanhar os desdobramentos de um relacionamento familiar e as consequências da colonização branca na África. Mais precisamente na Nigéria, porque é onde se passa a história. Quando a autora optou por colocar como narrador e personagem principal a Kambili, que é uma adolescente, a filha mais nova do casal, ela conseguiu colocar assuntos como religião, a política, questões sociais e econômicas de uma forma bem sutil, a ponto de tornar a leitura prazerosa e não maçante, como geralmente esses temas são mostrados. E por mais que a Kambili seja a nossa personagem principal e a nossa narradora, o personagem que vai desempenhar o papel-chave, aquele que está por trás de todos os acontecimentos, é o pai dela, o Eugene. E a história dele é a seguinte: ele, desde muito pequeno, ele foi doutrinado por missionários católicos ingleses e como consequência disso, ele acabou abandonando completamente as tradições familiares, as tradições dos seus ancestrais. Inclusive, ele cortou relações com o próprio pai, porque ele se negou a converter ao catolicismo. Ele é um tradicionalista, ele ainda segue fielmente todas as tradições, todos os rituais e tudo mais. E como o Eugene, a gente vai perceber ao longo da história que o Eugene ele tem uma mente um tanto quanto perturbada, ele vai justificar todo o comportamento dele pela religião. Então, a linha ali que a gente tem, que divide a proteção e o abuso, ela é muito... Na verdade, ela é inexistente na cabeça do Eugene. Ele vai confundir muito esses dois termos. E eu acho importante ressaltar aqui que existem cenas de abusos físicos que são detalhados pela autora, são bastante gráficos, e eu sei que tem muita gente que é sensível a essa temática, então já fica o meu aviso aqui. E em contrapartida a esse comportamento extremista do Eugene, a gente vai ter a irmã dele, que também foi criada da mesma maneira, foi doutrinada pelos missionários católicos, porém ela é literalmente o total oposto. Enquanto que na casa do Eugene não existe um diálogo, as crianças existem uma série de regras que elas precisam cumprir. O pai delas estabelece horário para cada ação ali que eles precisam fazer durante o dia. Por exemplo, você tem tantas horas do dia para estudar, você tem tantas horas para interagir com seu irmão, eles não podem assistir a televisão, não têm acesso à rádio e tal. Por mais que eles sejam uma família muito rica mesmo, e eles têm acesso à televisão, ao rádio, a carro, a comida em abundância, eles simplesmente não podem se relacionar com essas coisas assim banais do dia a dia. E uma prova disso, por exemplo, é o fato da relação dos netos com o avô. Somente no Natal, e mesmo assim por 15 minutos apenas, é que os meninos podem visitar o avô. E quando eles estão lá, eles são proibidos de aceitar qualquer alimento, qualquer bebida fornecida pelo próprio avô. Então, assim, é uma relação completamente superficial, É quase como se fosse uma obrigação dos netos irem lá visitar o avô. Então, simplesmente eles não conhecem sentimentos básicos do ser humano. Tanto que tem na página aqui, 97... no final do capítulo, a gente tem a passagem da Kambili, o seguinte: naquela noite, sonhei que estava rindo, mas a risada não soava como minha, embora eu não soubesse bem qual era o som da minha risada. Era uma risada alta, profunda e entusiasmada, como da tia Fiona. A Kambili não sabe nem como que é a própria risada dela, para vocês entenderem assim, o nível de repressão que essas crianças sofrem dentro de casa. E como eu falei, a casa da tia é completamente o oposto. Ela é o sinônimo da tolerância e do respeito. Apesar de ter sido criada no ambiente católico,
ela não proíbe os filhos dela de visitarem o avô, inclusive ela estimula esse relacionamento. Ela frequenta a igreja católica? Sim, mas ela também frequenta, né, e mostra para os filhos os rituais tradicionalistas. Ela deixa muito claro quem eles são, de onde que eles vêm. Em um determinado momento, a Ifeoma, ela convence o irmão, o Eudin, a deixar com que os filhos deles, né, o Jaja e a Cambile, a passarem um tempo lá na casa dela, né, uma semana. E eles ficam extremamente chocados com o que eles veem na casa da tia. O fato deles sentarem juntos, assim, para jantar, para almoçar. E eles têm um diálogo ali natural. Os filhos questionam a todo momento, questionamentos básicos, né, de adolescentes. E a tia responde, ela interage, ela mostra, ela sai para passear com os filhos, leva eles no parque, deixa eles saírem para jogar futebol na rua, coisas do tipo. E tanto o Jaja quanto a Cambile, eles não sabem nem se comportar diante dessa situação por causa da repressão. E a todo momento a gente vai perceber como que o abuso psicológico que o pai, né, exerce em cima das crianças é muito forte. Tanto que tem momentos em que a Cambile, ela fala assim, nossa, se meu pai escutasse isso que eu acabei de falar, ele ficaria tão orgulhoso. Ou então ela tem um pensamento X e ela se reprime porque ela acha que o pai dela vai castigar ela, o pai vai achar ruim e ela vai ter que confessar e ela não quer se confessar porque é um pensamento muito pessoal. Enfim, é bem interessante assim, de acompanhar. Eu classifico esse livro como uma espécie de romance de formação, porque a gente vai entrar em contato com o pessoal, a gente vai entrar em contato com os pensamentos da Cambile, e a gente vai acompanhar os dois lados da moeda, né? Ela vai entrar em contato com esses dois opostos e ela vai se descobrindo ali. Ela vai... tem até um momento interessante em que ela se encontra paralisada diante de algumas perguntas e tal. E depois de um tempo ela começa a responder essas perguntas. E ela mesma assusta com o que ela está fazendo, porque ela nunca imaginou que ela teria condições de responder a perguntas banais, sabe? Então é muito interessante a história. Como eu falei, né, tem algumas passagens que são mais pesadas, que são mais gráficas, mas são importantes, né, para a construção da narrativa. E como eu mencionei também, o fato da gente ter a perspectiva de uma adolescente torna a história um pouco mais difícil, mas de certa fluidez. Eu super recomendo a leitura do livro. Eu já estava querendo ler os textos da Chimamanda há bastante tempo, desde quando saiu aquele Sejamos Todos Feministas. E eu achei que é um bom texto de entrada, né, para as obras dela. E com certeza eu vou procurar os outros livros dela. E é isso, gente. Fica a dica. Eu acho uma leitura bem importante pra gente. É um livro sobre respeito, sobre tolerância, sobre intolerância, sobre ganância, sobre poder, sobre tradição e sobre família, né? Principalmente sobre família e o poder que isso tem nas nossas vidas e a importância, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.